Era uma noite cinzenta em Vila Nova, daquelas em que a chuva contínua desfoca as ruas conhecidas e a cidade fica envolta em um clima de penumbra. O vento trazia um frio cortante, que se infiltrava no casaco surrado que Ana Silva usava enquanto corria para casa após seu turno tardio, no café da esquina. Seus tênis batiam na calçada molhada, respingando água gelada sobre suas calças já encharcadas. Ela apertava sua bolsa com força, ouvindo o tilintar dos trocados, uma quantia modesta que mal ajudava a pagar as contas acumuladas. Mas Ana já estava acostumada com as dificuldades. Aos 29 anos, ela já tinha enfrentado mais do que muitos em Vila Nova. Enquanto seguia pela Rua das Palmeiras, Ana pensava nas aulas de enfermagem que fazia 3 noites por semana após o trabalho. Sempre sonhara em se tornar enfermeira, mas sonhos pareciam luxo quando a luta diária exigia toda a sua energia. Mal percebeu a figura estendida na calçada até estar quase sobre ela. A princípio, achou que se tratava apenas de um monte de lixo abandonado pela chuva. Mas, ao se aproximar, prendeu a respiração. Um homem jazia ali, imóvel e pálido, com um terno caro encharcado que grudava em seu corpo, e seu rosto era iluminado fracamente por um poste de luz. "Senhor?" Ana perguntou, hesitante, enquanto se ajoelhava ao lado dele, com o coração acelerado. Ela estendeu a mão e tocou seu ombro com delicadeza, mas ele não reagiu. Um pânico súbito a invadiu, mas os anos cuidando da mãe doente lhe deram um senso prático nas emergências. Verificou o pulso, fraco, mas presente, e inclinou a cabeça do homem para avaliar a respiração. Ele não estava respirando. "Oh, não!" sussurrou, com a voz trêmula, enquanto colocava as mãos sobre o peito dele e começava as compressões. A chuva caía forte, molhando seu rosto, ensopando seus cabelos e escorrendo pelo pescoço. Mas ela não parou. "Aguente firme", murmurou, concentrando-se no ritmo das compressões. O poste tremeluziu, lançando sombras que se moviam pela cena. A mente de Ana corria. Quem era aquele homem? Há quanto tempo ele estava ali? Vila Nova nunca era o tipo de lugar onde alguém desmaiava despercebido, mas a tempestade forçou a maioria das pessoas a se refugiar em casa. Após o que pareceu uma eternidade, o homem deu um sobressalto e o corpo dele reagiu com uma convulsão. "Anareju, aliviada. Você vai ficar bem", murmurou, mesmo sabendo que ele ainda estava em perigo. Seus olhos se abriram por um breve instante, revelando um tom de azul intenso, antes de se fecharem novamente. A respiração era fraca, mas ele estava vivo. O som das sirenes cortou o ritmo da chuva, e Ana soltou um suspiro trêmulo, percebendo que alguém já havia chamado ajuda. Poucos instantes depois, uma equipe de paramédicos chegou, movendo-se com a precisão de sempre, avaliando a situação e carregando o homem para uma maca. "Você conhece esse senhor?" perguntou uma paramédica jovem, com um sorriso gentil. Ana balançou a cabeça e afastou um fio de cabelo molhado do rosto. "Não, eu o encontrei aqui." "Você salvou a vida dele", disse a paramédica com admiração, mas Ana apenas assentiu, ainda atordoada, enquanto via a ambulância partir, com suas luzes vermelhas e azuis refletindo nas ruas molhadas. Sozinha, na chuva mansa, Ana parou por um instante, tremendo com o frio e o cansaço do susto, enquanto a adrenalina começava a diminuir. A cidade parecia voltar ao silêncio. Apenas o som constante da chuva preenchia o ar. No fundo, uma pergunta martelava sua mente. Quem era aquele homem e o que havia acontecido com ele? Olhando para suas mãos trêmulas, ainda marcadas pelo esforço do reanimar, ela sussurrou para si mesma. Fiz o que precisava ser feito, embora essas palavras soassem vazias. Havia algo no ar daquele homem, um misto de riqueza e vulnerabilidade que a deixou inquieta. Mal sabia ela que, naquele mesmo instante, suas vidas estavam prestes a se transformar para sempre. Quando Ana finalmente chegou ao seu pequeno apartamento, na periferia de Vila Nova, a chuva já tinha diminuído. Mesmo com as roupas grudadas ao corpo, ela largou sua bolsa sobre o balcão gasto da cozinha. O cheiro de madeira úmida preenchia o ambiente, e uma lâmpada velha emitia um zumbido suave, espalhando sombras longas pelo piso de linóleo descascado. Ana tirou o casaco encharcado e o pendurou em uma cadeira,
enquanto seus pensamentos ainda se perdiam na imagem do homem inconsciente na calçada. Normalmente, ela não se importava com estranhos, mas o rosto daquele homem, pálido sob o poste de luz, não a deixava. Quem seria ele? O que o trouxe à Vila Nova? Um lugar tão tranquilo que mal atraía visitantes. Ela passou os dedos pela borda da bancada rachada, enquanto olhava pela janela para a chuva suave e o brilho fraco do letreiro de um dinheiro local, que pulsava como um fraco batimento de coração. Ana havia crescido em Vila Nova, uma cidade feita de ruas simples e casas modestas, tudo o que ela conhecia. Sua mãe, Maria, sempre chamava aquele lugar de refúgio, mesmo que Ana não se lembrasse de nunca ter se sentido realmente segura. Maria trabalhou até a exaustão para manter um teto sobre suas cabeças depois que o pai de Ana os abandonara quando ela tinha apenas 7 anos. As lembranças dos últimos anos de sua mãe, frágil e doente, com a voz que antes era forte e reduzida a murmúrios, permaneciam em Ana como uma sombra. As contas médicas daquele tempo ainda pesavam em seus ombros. Ela fazia plantões duplos no café, equilibrando bandejas de café e pratos gordurosos com a eficiência que só a necessidade pode ensinar. E, à noite, transformava-se em estudante, mergulhando em livros e diagramas de anatomia na biblioteca da cidade, sonhando com o dia em que usaria o uniforme de enfermeira para ajudar outras pessoas, assim como sempre quis ajudar a mãe. Talvez um dia, sussurrou Ana para si mesma, palavras que já ouvirá muitas vezes nas madrugadas solitárias, como um feixe tênue e de esperança. O som agudo do telefone a arrancou de seus pensamentos. Ainda com as mãos tremendo do susto da noite, ela atendeu quando o nome Camila apareceu na tela. Oi, aqui é a Ana. A voz animada e calorosa de Camila, sua melhor amiga, soou pelo outro lado. Você tá bem? Você parecia meio estranha na mensagem. Ana recitou. Estou, mais ou menos. Foi uma noite muito estranha. Estranha como? Perguntou Camila, agora com tom preocupado. Sabe aquele homem que te falei? Aquele que encontrei na rua. Ele não estava respirando. Houve um silêncio breve, seguido por... Sério? Nossa, Ana. E você sabe quem ele é? Não faço a menor ideia. Mas ele não parecia pertencer à Vila Nova. Uau! Você é uma heroína, Ana. Talvez ele seja um milionário e te recompense com uma fortuna. Ana riu de leve, mesmo que com um tom de ironia. Claro, e quem sabe eu acorde amanhã com a sorte grande debaixo do travesseiro. Camila riu também. Nunca se sabe, né? Coisas bem estranhas acontecem. Elas conversaram um pouco mais, falando de coisas leves, como os últimos boatos do café e a feira da comunidade, até que Ana se despediu e foi se deitar. Naquela mesma noite, em um quarto frio de um hospital em Vila Nova, o homem estava deitado, conectado a monitores que batiam de forma constante. As enfermeiras cochichavam sobre sua chegada repentina, sobre suas roupas caras e o mistério que o cercava. Uma delas ajeitou o cobertor em torno dele, sem saber que, quando acordasse, seus pensamentos o levariam a procurar pela mulher que lhe salvou a vida. No silêncio do quarto de hospital, Ricardo Costa, assim seria chamado o homem, começou a despertar, lutando contra uma névoa de imagens desconexas. O som rítmico do monitor cardíaco o mantinha preso à realidade, contrastando com o caos em sua mente. Cada músculo do seu corpo doía pelo esforço de despertar. O cheiro forte de antisséptico invadiu suas narinas, enquanto ele abria os olhos para a luz forte do teto. Senhor Costa? Perguntou uma enfermeira de meia-idade, com um olhar gentil e um jeito calmo, aproximando-se com sua prancheta. Sim, onde estou? Respondeu ele, a voz rouca e seca. Você está no Hospital Geral de Vila Nova. Foi trazido aqui inconsciente na noite passada. Você teve um problema no coração, mas alguém fez compressões e salvou sua vida antes que os paramédicos chegassem. Ricardo franziu a testa, tentando juntar os pedaços de memória que se espalhavam como um quebra-cabeça incompleto. Tudo o que ele conseguia lembrar era da chuva fria, da sensação de ar invadindo seus pulmões, e de flashes de um rosto determinado, uma figura que se destacava sob a luz de um poste, com mãos firmes, pedindo que ele não desistisse. Quem? Sua voz falhou, e ele sentiu a garganta arder. Quem te salvou?
A enfermeira balançou a cabeça. Não sabemos. Ela já tinha saído quando chegamos, mas pelo que entendemos, ela salvou sua vida. Você tem muita sorte. A palavra sorte soou vazia para Ricardo, que se sentia pesado na cama, com os braços e pernas sem força, num ambiente muito simples, bem diferente dos hospitais luxuosos de que estava acostumado em grandes cidades. Mesmo desorientado, ele sabia que ali era um hospital para quem não tinha muitas opções. Enquanto a enfermeira ajustava a linha de soro em seu braço, Ricardo tentou juntar os fragmentos de sua memória. A última coisa que lembrava era de dirigir até Vila Nova para uma reunião sobre o negócio imobiliário. Depois disso, tudo se tornou um borrão de chuva, frio e uma sensação constante de urgência. Seus pensamentos foram interrompidos pela entrada de um homem bem vestido, de sapatos impecáveis. Com traços marcantes e cabelo arrumado, o homem parecia alguém que estava acostumado a mandar. Ele se aproximou com passos medidos, misturando preocupação e alívio no olhar. Ricardo, disse ele, com voz firme, mas tensa. É bom te ver acordado. Todos ficamos preocupados. Ricardo piscou, reconhecendo lentamente. Marcos? Sim, senhor. Vim assim que soube do ocorrido, respondeu Marcos Souza, o assistente de longa data de Ricardo, enquanto deixava uma maleta em uma cadeira próxima. Você passou por um grande susto. Os médicos acham que foi um ataque cardíaco causado por estresse e excesso de trabalho. Ricardo soltou um riso seco, sem humor. Acho que faz sentido. Marcos hesitou um pouco. Lembra por que você veio a Vila Nova? Ricardo fechou os olhos, esforçando-se para lembrar. Eu tinha uma reunião sobre um imóvel. Marcos assentiu. Você veio ver um terreno na periferia. Mas, antes da reunião, seu carro foi encontrado estacionado e você foi achado desmaiado a poucos quarteirões dali. Ainda estamos tentando descobrir o que aconteceu. A imagem da mulher determinada invadiu novamente os pensamentos de Ricardo. Uma lembrança fugaz da figura que lutou para mantê-lo vivo. Sabemos algo sobre ela. Ainda não, mas posso procurar se ela mora por aqui. Alguém deve conhecê-la. Faça isso, disse Ricardo, com voz firme, apesar do cansaço. Enquanto a enfermeira voltava para checar seus sinais vitais, Marcos se afastou, já discando em seu telefone. Ricardo recostou-se, seus pensamentos oscilando entre a gratidão e a certeza de que algo maior estava acontecendo. Ele já tivera experiências de quase morte, riscos nos negócios, perdas pessoais, mas aquilo era diferente. Era um momento fora do controle, uma dívida que ele não podia pagar até descobrir a verdade. O som constante do monitor preenchia o silêncio, enquanto ele jurava que, em algum lugar daquela cidade tranquila, a mulher que lhe dera uma segunda chance seria encontrada, mesmo que ainda não soubesse como isso mudaria tudo. Enquanto isso, no modesto apartamento de Ana, a vida seguia, mas os eventos daquela noite ainda a assombravam. Seu cantinho, com móveis simples e uma lâmpada de segunda mão que espalhava uma luz suave, era seu refúgio. Sentada à pequena mesa, com um velho livro de enfermagem aberto à sua frente, ela tentava se concentrar nos diagramas de anatomia, mas a imagem do homem inconsciente invadia seus pensamentos, seu rosto, seu pulso fraco, como uma pergunta sem resposta. Ana já tinha contado tudo para Camila ao telefone, mas agora, sozinha em seu apartamento, o peso da experiência parecia ainda maior. Que tipo de homem era aquele, que usava um terno tão caro e acabou desmaiado na chuva de Vila Nova? A dúvida a incomodava enquanto tomava um chá em sua caneca favorita. Vila Nova era conhecida pela tranquilidade e Ana sempre se mantivera discreta. Mas agora, algo dentro dela despertava. A curiosidade não deixava de crescer. No dia seguinte, enquanto trabalhava no café, os clientes começaram a notar que Ana estava distraída. O velho Sr. Oliveira, que vinha todo dia pedir uma fatia de bolo, observava-a por trás de seus óculos grossos. Você está mais quieta hoje, Ana. Algo te incomoda? Perguntou ele, enquanto ela repunha o café. É só uma noite difícil, Sr. Oliveira, respondeu ela com um sorriso tímido. Nada mais. Um bom descanso resolve tudo, sabia? Disse ele, com um olhar atento enquanto ela seguia para a próxima mesa. Em Vila Nova, as pessoas se conheciam bem,
compartilhando histórias e segredos, algo que era tanto reconfortante quanto sufocante. Após o turno, Ana foi para a biblioteca, seu lugar preferido para estudar. A velha construção, com seu piso rangente e inúmeras estantes, fora seu refúgio desde a infância. Sentada em seu canto favorito, ela voltou a pensar naquele homem que salvara. Talvez Camila esteja certa, murmurou com um leve sorriso. Talvez ele seja mesmo um milionário. Mas, para Ana, isso não importava. Ela nunca esperava reconhecimento, muito menos algo além. Foi então que Camila apareceu entre as prateleiras, com seus cabelos ruivos brilhando e um sorriso contagiante. Ana, que bom te ver aqui! Exclamou Camila. Estou só estudando, respondeu Ana, um pouco distraída. Não consigo tirar de mim a imagem daquele homem misterioso. Não é empolgante? Um milionário em Vila Nova. Imagina só. Brinca Camila. Ana balançou a cabeça com um sorriso irônico. Você está exagerando. Ele pode ser qualquer um. Ah, vamos lá, Ana. Pessoas normais não desmaiam com terno de grife. Aposto que ele é alguém importante, um empresário, talvez um político. Quem sabe? Você pode ter salvado alguém famoso. Ana fechou o livro com um suspiro. Isso não muda nada. Ele se foi. E agora eu volto à rotina, exames, turnos extras no café, fim de história. Mas Camila não se deixou convencer tão facilmente. Você é incrível, Ana. As pessoas vão falar quando souberem o que você fez. Espero que não. Eu não quero tanta atenção. Só quero seguir com meus estudos, disse Ana, com uma leve preocupação. Havia uma pergunta silenciosa pairando no ar. E Camila inclinou a cabeça com um sorriso suave. Você merece mais, Ana. Sempre cuidou dos outros. Talvez seja a hora de alguém cuidar de você também. Ana abriu a boca para responder, mas ficou sem palavras. Ela admirava o otimismo de Camila, mesmo que, por dentro, sua cautela sempre viesse à tona. Uma pequena parte dela queria acreditar que havia algo mais esperando além de Vila Nova. Depois da biblioteca, as duas saíram juntas, enquanto a noite se aprofundava e as estrelas começavam a brilhar. Ana olhou para o céu, vendo seu hálito formar pequenas nuvens no ar frio. Obrigada por aparecer hoje, disse ela suavemente. Sempre, amiga. E se você descobrir quem ele é, me conta tudinho. Combinado? Brincou Camila, dando um leve abraço. Nem pense nisso, riu Ana. Depois de se despedirem na Rua das Palmeiras, Ana voltou para casa sozinha. As ruas silenciosas pareciam guardar segredos naquela noite, mas ela desviou o pensamento, concentrando-se nas contas acumuladas e no exame que precisava estudar. A vida seguiu seu curso. Naquela noite, ao subir para a cama, a imagem do rosto daquele homem não saía de sua mente, um pedaço do quebra-cabeça que não se encaixava. Ele estava se recuperando, ela dizia para si mesma, e isso bastava. Mas ela não conseguia se livrar da sensação de que seus caminhos ainda se cruzariam. No dia seguinte, após outro turno exaustivo no café, Ana voltou para casa. O ar de outono estava mais frio, e as árvores da Rua das Palmeiras começavam a perder suas folhas vermelhas e laranjas, cobrindo as calçadas com um tapete colorido. Carregando seus livros, bolsa e umas compras, ela sentia o peso de sua rotina, trabalho, estudos e sono, mais forte do que nunca. Ao chegar no prédio, ela notou a caixa de correio no térreo. Quase nunca a abria, pois só continha contas e panfletos. Mas hoje, ela parou e abriu a porta de metal. Entre os anúncios e envelopes, um grosso e cremoso envelope chamou sua atenção. Seu nome estava escrito com uma caligrafia elegante. Ana franziu a testa, largou as compras e examinou o envelope. Não havia endereço de remetente, apenas seu nome e endereço escritos com precisão. O papel era de uma qualidade que ela não via por aí. Um arrepio percorreu sua espinha quando ela o abriu com cuidado, revelando uma carta dobrada e um documento oficial. Ana leu a carta devagar. As palavras a atingiram como um vento frio. A carta vinha de um renomado escritório de advocacia de Nova York e dizia que ela havia sido convocada ao tribunal por um incidente envolvendo Ricardo Costa, o homem que ela salvara. Segundo a carta, Ricardo era um desenvolvedor imobiliário, um dos mais ricos do país,
e havia uma disputa judicial envolvendo as circunstâncias do acidente dele. Ana afundou-se no degrau da escada, com a carta firmemente agarrada em suas mãos. Tudo parecia girar ao seu redor. Ela nunca tinha pensado muito sobre aquele homem depois daquela noite, achando que jamais voltaria a saber dele. Agora, além de conhecer seu nome, ela estava envolvida em algo muito maior do que jamais imaginara. Releu a carta, e sua mente se encheu de perguntas. Por que ela estava sendo chamada ao tribunal? Ela não tinha nada a ver com os negócios dele, apenas o ato de salvá-lo. E o que um homem como Ricardo, com imensa riqueza e influência, poderia querer dela? De repente, seu telefone vibrou na bolsa, surpreendendo-a. Ao olhar, viu o nome de Camila na tela. Respirando fundo, ela atendeu. Oi, aqui é a Ana. Você não vai acreditar no que aconteceu. Começou Camila, com voz animada, mas logo ficou séria. O que foi? Você tá soando diferente. Ana hesitou, segurando a carta junto ao peito. Acabei de receber uma carta de um advogado. Aparentemente, Ricardo Costa é um milionário de verdade, e agora estou sendo convocada ao tribunal por causa do acidente dele. Houve um longo silêncio do outro lado da linha antes que Camila exclamasse. Espera, quer dizer que o cara que você salvou é milionário? A voz de Ana transpareceu em incredulidade. Sim, é isso que diz a carta. Mas eu não entendo por que estou envolvida. Tudo o que fiz foi ajudar. Bem, isso explica o terno chique, comentou Camila, agora com um tom de preocupação. E você vai fazer o quê? Ana suspirou profundamente. Não sei. Acho que vou ter que comparecer. Não posso simplesmente ignorar uma intimação. Quer que eu vá com você? Você não precisa enfrentar isso sozinha. Ana sorriu levemente, tocada pelo apoio da amiga. Obrigada, mas acho que vou ficar bem. Só preciso pensar um pouco. Depois de conversarem mais um pouco, Ana desligou, subindo as escadas com a carta debaixo do braço. Um misto de medo e curiosidade tomou conta dela. A ideia de entrar num tribunal e enfrentar alguém como Ricardo Costa, com toda a confusão que isso podia trazer, parecia surreal. A vida simples de Vila Nova era tão diferente do mundo de arranha-céus e escritórios, que pareciam universos completamente distintos. Mais tarde, em seu pequeno apartamento, Ana sentou-se à mesa da cozinha com o documento ainda fechado diante dela. Após alguns instantes, ela o abriu. Era uma intimação formal, convocando-a a depor sobre os acontecimentos da noite em que salvou Ricardo Costa. A data do julgamento ficava em 2 semanas, pouco tempo para se preparar ou assimilar tudo. Ana apoiou a cabeça nas mãos, sentindo o peso esmagar. Ordequila Citricael. Tudo o que ela fez foi o que qualquer pessoa decente faria, como sua mãe sempre ensinara. Contudo, aquele simples ato de bondade a havia lançado no mundo que ela jamais quis conhecer. Conforme a noite avançava, ela tentava se concentrar nos estudos, mas sua mente vagava para Ricardo, um homem tão distante da sua realidade, envolto em mistério. Sim, ele era milionário, mas havia muito mais que ela não sabia. Logo, Ana se viu dentro de uma sala de tribunal, sentada no banco de testemunhas com as mãos firmemente juntas para esconder o tremor. Um ambiente formal, com suas paredes de madeira escura e rostos sérios, era completamente diferente das ruas humildes de Vila Nova. Parecia que ela fora arrancada da sua vida simples e colocada num palco onde não pertencia. Do outro lado, Ricardo Costa estava sentado, cercado por advogados bem vestidos. Mesmo vestindo um terno azul marinho impecável, seu olhar era intenso e pensativo, como se também sentisse o peso daquele momento. Seus olhos se encontraram brevemente, trocando um reconhecimento silencioso, mas Ana desviou o olhar. Senhorita Silva, começou a advogada da parte contrária, com um tom educado, mas firme. Poderia nos contar o que viu naquela noite? Ana assentiu, a garganta seca, mesmo com um copo d'água à sua frente. Respirou fundo e começou. Eu estava voltando para a casa do trabalho. Já era tarde e chovia muito. Foi quando vi o Sr. Costa no chão. No começo, pensei que ele tivesse escorregado, mas logo percebi que ele não estava respirando. Imediatamente, chamei ajuda e comecei a fazer compressões até os paramédicos chegarem.
Suas palavras eram simples e diretas, mas as lembranças daquela noite voltavam com força, cada gota de chuva gelada, o desespero enquanto tentava reanimá-lo, e o silêncio assustador da rua vazia. E você não sabia quem era o Sr. Costa? Questiona a advogada. Não, eu não sabia. Ricardo mudou um pouco de posição, seus olhos azuis observando-a com intensidade. Satisfeita com a resposta, a advogada recuou. Em seguida, a advogada principal, uma mulher confiante com voz calma e autoridade, falou: Senhorita Silva, agradecemos sua coragem naquela noite. Sem dúvida, você salvou a vida do Sr. Costa. Você tinha consciência dos riscos ao fazer as compressões. Ana piscou, surpresa com a mudança de tom. Sinceramente, eu nem pensei nos riscos, só sabia que precisava agir. Não podia deixá-lo ali. A advogada sorriu levemente, demonstrando apreço pela honestidade. Suas ações foram realmente admiráveis, senhorita Silva. Poucas pessoas teriam agido tão decisivamente sob pressão. Ana sentiu um misto de desconforto e gratidão pelo elogio inesperado. Enquanto isso, Ricardo observava atentamente, seus olhos expressando uma mistura de gratidão e algo que ela não conseguia identificar. Quando os advogados finalizaram as perguntas, ela deixou o banco, as pernas tremendo enquanto voltava para seu lugar entre os poucos presentes. O julgamento se arrastou, repleto de termos jurídicos e evidências que Ana mal conseguia compreender. Ela soube de alguns detalhes sobre os acontecimentos anteriores ao acidente de Ricardo, alguns negócios, disputas por terrenos, mas tudo parecia distante, sem relação com seu pequeno papel naquela história. Quando o tribunal entrou em recesso, Ana apressou-se para sair, ansiosa para escapar daquela atmosfera sufocante. Ao se preparar para partir, ouviu uma voz baixa chamando seu nome. Virando-se, ela viu Ricardo Costa parado, com uma presença que exalava autoridade silenciosa. De perto, ele era ainda mais impressionante, com mechas de cabelo grisalho misturadas ao seu escuro e um ar de controle, mas com uma suavidade no olhar. Senhor Costa, ela disse, tentando manter a voz firme, apesar do coração acelerado, espero que esteja se sentindo melhor. Estou, graças a você, respondeu ele com sinceridade. Devo muito a você. Ana desviou o elogio, um pouco constrangida. Não precisa me agradecer. Qualquer um faria o mesmo. Não tenho tanta certeza, replicou Ricardo com um leve sorriso. Poucas pessoas agem, sem esperar algo em troca. Essas palavras pairaram entre eles, um reconhecimento silencioso da diferença de seus mundos. Sem saber o que dizer, Ana apenas assentiu e se afastou, sentindo o olhar dele enquanto ela saía. Lá fora, o ar fresco do outono enchia seus pulmões, uma pausa bem-vinda depois da tensão do tribunal. Porém, no caminho de volta para Vila Nova, ela não conseguia se livrar da sensação de que aquele encontro com Ricardo Costa era apenas o começo de algo muito mais complicado. Na manhã seguinte, Ana acordou cedo, ainda presa aos eventos do dia anterior, ao tribunal, às perguntas incisivas e ao olhar penetrante de Ricardo Costa. Tudo o que ela queria era retomar a rotina do café, servindo e conversando com os clientes habituais. Mas, enquanto amarrava seu avental, sentiu que algo havia mudado, embora não conseguisse identificar exatamente o que. Ao meio da manhã, o café estava fervilhando. O som das louças e o murmúrio das conversas preenchiam o ambiente. Ana se movimentava entre as mesas, repondo xícaras e anotando pedidos, agradecida pela distração. No momento em que colocou um novo bule de café no balcão, a campainha da porta tocou. Ao virar, ela parou de repente. Lá estava Ricardo Costa, com seu terno escuro impecável, parecendo completamente deslocado naquele ambiente modesto. O burburinho dos clientes diminuiu, enquanto todos voltavam a atenção para ele. Seu ar elegante contrastava fortemente com o clima acolhedor do café. Seus olhos percorreram a sala até encontrar os de Ana, e ele ofereceu um sorriso discreto e meio desculpado, aproximando-se. Senhorita Silva, disse ele, com voz baixa e acolhedora, espero não estar atrapalhando. Os rostos de Ana se coraram, e ela rapidamente deixou o bule de café sobre o balcão, secando as mãos em seu avental. Senhor Costa, respondeu ela, com um tom de surpresa,
Isso é inesperado. Desculpe-me, ele disse sinceramente. Ontem, no tribunal, não tive a chance de agradecer adequadamente. Posso falar com você um pouco? Ana olhou ao redor, notando os olhares curiosos dos clientes. Até o Sr. Oliveira levantava as sobrancelhas em silêncio. Forçando um sorriso, ela o conduziu a uma mesa mais isolada. Sentando-se, Ricardo inclinou-se um pouco para a frente, apoiando as mãos na mesa. Sei que tudo isso deve ser muito confuso para você, começou ele. Não é comum alguém como eu aparecer num lugar como este. Ana apertou as mãos no colo, mantendo os olhos fixos nele. Realmente não é comum. Mas não fiz aquilo para receber reconhecimento ou agradecimentos. Eu só fiz o que achei certo. Acredito nisso, disse Ricardo, com voz suave, mas firme. E é por isso que você é tão especial. Surpresa com tanta sinceridade, Ana hesitou por um momento. Ela esperava que ele fosse distante ou até condescendente. Mas, em vez disso, ele demonstrava genuíno apreço. Eu queria agradecer de verdade, se possível, oferecer algo em troca, continuou ele. Ana franziu o senho, mantendo sua cautela. Eu não quero nada, Sr. Costa. Não estou atrás de recompensa. Não é uma recompensa, garantiu ele. É uma oportunidade. Eu administro uma fundação que apoia projetos de educação e saúde. Ao saber das suas aulas de enfermagem, pensei que você poderia se interessar em fazer parte da nossa equipe. Precisamos de alguém com seu talento e seu coração. O coração de Ana disparou. A proposta era totalmente inesperada, quase inacreditável por um instante, mas anos de cautela logo retornaram. Ela se endireitou e falou, com voz medida. É muito generoso da sua parte. Mas por que eu? Sou só uma garçonete de Vila Nova. Não tenho a qualificação que você imagina. Você é exatamente o que precisamos, respondeu Ricardo, com um olhar firme. Alguém que sabe o valor de cuidar dos outros. Você é muito mais capaz do que imagina. Ana ficou em silêncio por um momento, sua mente fervilhando. A ideia de deixar Vila Nova e entrar num mundo que mal conhecia era, ao mesmo tempo, emocionante e aterrorizante. Ainda assim, uma pequena esperança começava a crescer dentro dela, dizendo que talvez ela pudesse confiar nas palavras dele. Agradeço muito a oferta, disse ela cautelosamente, mas preciso de um tempo para pensar. Claro, pense com calma. Se decidir aceitar, meu assistente, o Bruno, cuidará de todos os detalhes. Ana assentiu, embora sua mente ainda estivesse confusa. Quando Ricardo se levantou para ir embora, ele pegou um pequeno cartão de visita em seu casaco e o deixou sobre a mesa. Sem pressão, mas espero que considere, disse ele, com um sorriso discreto. Ela o observou sair, a porta se fechando suavemente atrás dele. O ambiente do café voltou a se encher de conversas, mas Ana sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Ficou olhando para o cartão, com sua tipografia elegante que exibia o nome Ricardo Costa e seus contatos, sentindo o peso da proposta em suas mãos. Rapidamente, a notícia do misterioso milionário e de seu encontro com a simples garçonete se espalhou por Vila Nova. Enquanto alguns elogiavam Ana pela coragem de ter salvado um desconhecido, outros cochichavam sobre o que Ricardo realmente poderia querer dela. Ana tentava se concentrar no trabalho, mas as escolhas diante dela se tornavam cada vez mais confusas. Ao final da semana, Camila a convenceu a dar uma pausa das fofocas incessantes. Elas se encontraram no seu lugar favorito, às margens do rio, um espaço tranquilo onde cresceram juntas. As folhas caíam devagar, formando um tapete de tons laranja, amarelo e marrom no chão. Ana observava as suaves ondulações da água, tentando acalmar a inquietação que crescia dentro dela. Não acredito que você ainda está em dúvida, disse Camila, jogando uma pedrinha no rio e observando-a quicar antes de afundar. Não é tão simples, Camila. E se eu errar? E se sair e fracassar? E se as pessoas acharem que estou aproveitando a situação? Que só quero uma esmola? Quem se importa com o que os outros pensam? Você merece essa chance, Ana. Sempre cuidou dos outros. Agora é hora de alguém cuidar de você também. Ana suspirou, olhando fixamente para o rio. Ela queria acreditar em Camila, confiar que essa oportunidade era realmente para ela,
mas os anos de lutas a deixavam receosa de algo que soasse bom demais para ser verdade. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Ana revivia cada momento: o resgate, o homem misterioso, a convocação judicial, e agora aquela oferta surpreendente de um milionário. Sem que ela soubesse, sua vida estava prestes a mudar drasticamente, levando-a para muito além do mundo simples e previsível de Vila Nova. E, silenciosamente, as sementes da mudança já haviam sido plantadas. Dias se passaram. Em seu pequeno apartamento, Ana se via relendo o cartão que Ricardo havia deixado. Cada palavra gravada ali parecia carregar um peso novo, uma promessa de algo maior. E logo, a rotina de Ana começou a mudar. Ela passou a ser abordada por mais pessoas na cidade. Alguns elogiavam sua coragem, outros cochichavam sobre suas possíveis intenções. Ainda assim, ela tentava manter a cabeça erguida e seguir com seus estudos. No dia seguinte, após seu turno no café, Ana recebeu uma carta inesperada. Entre os envelopes habituais, um grosso documento se destacou, com seu nome escrito de forma elegante. Com mãos trêmulas, ela o abriu e descobriu que era uma intimação para comparecer ao tribunal. A carta, vinda de um escritório de advocacia renomado de Nova York, dizia que ela estava sendo chamada por um incidente envolvendo Ricardo Costa, o homem que ela salvou. Segundo o documento, ele era um magnata do setor imobiliário, e um litígio se formava em torno do acidente. Ana sentiu o mundo girar ao redor dela. Nunca imaginara se envolver em algo assim. Enquanto subia as escadas do prédio, o coração batia forte e ela se perguntava: por que eu? Tudo o que fiz foi ajudar. Mas, sozinha, não podia fugir do que parecia inevitável. Logo depois, seu telefone vibrou novamente, e Camila ligou. Ana, o que houve? Você tá nervosa. Acabei de receber uma carta de um advogado. Parece que Ricardo Costa é mesmo um milionário, e agora estou sendo chamada ao tribunal por causa do acidente dele. Nossa, isso é sério. O que você vai fazer? Ana suspirou. Acho que vou ter que comparecer, mesmo sem entender tudo. Não posso simplesmente ignorar uma intimação. Quer que eu vá com você? Você não precisa enfrentar isso sozinha. Obrigada, Camila, mas acho que vou conseguir. Só preciso processar tudo isso. Elas conversaram mais um pouco, e Ana prometeu manter a amiga informada. Sentindo uma mistura de medo e curiosidade, ela subiu para seu apartamento com a intimação em mãos, sabendo que sua vida estava prestes a se transformar de maneiras que ela nunca imaginara. Com o tempo, o julgamento se aproximou. Ana se viu diante de um tribunal, com um ambiente formal e pesado contrastando fortemente com sua vida simples em Vila Nova. Sentada no banco de testemunhas, ela tentou esconder o tremor em suas mãos. Enquanto falava, ela descrevia calmamente a noite em que encontrou Ricardo Costa, o homem que desmaiara na chuva. Cada palavra trazia de volta a memória do frio, da urgência e do silêncio da rua deserta. Quando terminou, ela desceu do banco, aliviada por ter contado sua verdade, mesmo que o processo se arrastasse com termos complicados e perguntas difíceis. Durante os intervalos, Ricardo, que também comparecera ao tribunal, aproximou-se de Ana. Seus olhares se cruzaram por um breve momento, e ele murmurou, agradecido: estou melhor, graças a você. Você não precisa me agradecer, respondeu ela, tímida. Mas poucas pessoas agem sem esperar algo em troca, e você foi uma dessas. As palavras dele tocaram Ana, deixando-a com uma sensação mista de orgulho e responsabilidade. Depois do julgamento, a vida de Ana parecia ter mudado de forma sutil, mas profunda. Enquanto trabalhava no café, os rumores sobre sua conexão com Ricardo Costa se espalhavam rapidamente. Alguns a elogiavam, outros a julgavam. Mas a rotina seguia, embora agora com um peso novo em seu coração. Em meio a isso, Ricardo procurou-a novamente, desta vez fora do tribunal, para agradecer pessoalmente e explicar que ele administrava uma fundação voltada para projetos de educação e saúde. Ele lhe ofereceu uma oportunidade para fazer parte da equipe dele. Você tem um talento incrível, Ana. Não se trata de um prêmio, mas de uma chance de fazer a diferença, disse ele, com firmeza. Ana,
dividida entre o medo de abandonar sua vida em Vila Nova e a esperança de um futuro melhor. Pediu tempo para pensar. Ela recebeu um cartão com os contatos de Ricardo e passou dias pensando sobre a proposta. Enquanto isso, as conversas na cidade se intensificavam. Camila e outras amigas encorajavam-na a abraçar a nova oportunidade, dizendo que ela merecia algo maior, que sempre se dedicara aos outros e agora era a hora de cuidar de si mesma. Mesmo com dúvidas, uma pequena chama de esperança começou a brilhar dentro de Ana. Os dias seguintes foram marcados por uma série de encontros, conversas e decisões difíceis. Ana continuava sua rotina no café e na biblioteca, mas sua mente já estava voltada para o futuro. Ela se via, aos poucos, deixando para trás a vida limitada de Vila Nova, imaginando um novo capítulo repleto de desafios e possibilidades. Ricardo, por sua vez, mostrava-se sempre atencioso, enviando mensagens e visitando-a ocasionalmente, sempre com um olhar encorajador. Em uma manhã fresca, enquanto Ana caminhava para o trabalho, uma carta chegou novamente, desta vez com um convite formal para se juntar à fundação de Ricardo. O documento descrevia os termos de um emprego que incluía um salário generoso, benefícios completos e apoio para seus estudos de enfermagem. Era a oportunidade que ela sempre sonhara, mas que jamais imaginou ser tão concreta. Com o coração acelerado, ela leu a carta várias vezes, sentindo uma mistura de empolgação e medo. Deixar Vila Nova significava abandonar tudo o que conhecia, mas também abrir caminho para um futuro melhor. Naquele mesmo dia, enquanto atendia os clientes no café, Ana ouviu comentários e olhares curiosos. Algumas pessoas elogiavam sua coragem, enquanto outras murmuravam que ela estaria apenas aproveitando a sorte de Ricardo. Mesmo assim, ela decidiu seguir adiante, determinada a fazer a escolha certa para si mesma. Ao final do dia, Camila a encontrou no café. Entre conversas sinceras e risos contidos, encorajou-a a aceitar a oferta. Ana, essa é a chance da sua vida. Você sempre se sacrificou pelos outros. Agora é hora de pensar em você. Ana sorriu, sentindo a força das palavras da amiga, mas também o peso das responsabilidades que a esperavam. Finalmente, depois de muito refletir, Ana decidiu aceitar a proposta. Em uma manhã de segunda-feira, ela se despediu de Vila Nova, com lágrimas discretas e abraços apertados dos vizinhos e amigos. No caminho para a grande cidade, o coração dela batia forte, misturando nervosismo com esperança. Ao chegar à sede da fundação, um prédio moderno e imponente, Ana foi recebida por Bruno, o assistente de Ricardo, que a conduziu ao seu novo escritório. Lá, ela conheceu colegas, participou de reuniões e começou a perceber que, embora o ambiente fosse totalmente diferente, ela possuía a coragem e a determinação necessárias para fazer a diferença. Ricardo a visitava de vez em quando, sempre com palavras gentis e um olhar que dizia que ele acreditava nela. Ele compartilhava histórias sobre sua trajetória, os desafios que enfrentará e o quanto valorizava pessoas que, como ela, colocavam o bem-estar dos outros acima de tudo. Esses momentos faziam Ana sentir que, apesar de ser apenas a nova integrante da fundação, ela tinha um papel importante naquela missão de transformar vidas. Com o tempo, Ana se envolveu profundamente em projetos que melhoravam a saúde e a educação de comunidades carentes, usando sua experiência e seu coração generoso para ajudar aqueles que mais precisavam. Ela se via superando medos, crescendo profissionalmente, principalmente descobrindo que podia ser mais do que jamais imaginara. Aos poucos, o ambiente hostil dos boatos e das dúvidas foi substituído por um sentimento de propósito e realização. Meses se passaram e a mudança em Vila Nova também começou a aparecer. Inspirada pelos projetos da fundação, Ricardo decidiu investir em melhorias para a cidade, preservando áreas verdes e revitalizando espaços públicos. Ana se sentia orgulhosa ao ver que seu trabalho não só transformava sua própria vida, mas também impactava a comunidade de forma positiva. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhava por um novo parque que agora fazia parte de um projeto de preservação ambiental, Ana parou para admirar a paisagem. O lugar, antes esquecido, agora transbordava vida e cor. Crianças brincavam, idosos caminhavam com tranquilidade,
e o ar estava impregnado de esperança. Ela lembrou de sua própria jornada, das noites de estudo, dos turnos exaustivos no café e de como tudo aquilo a havia levado a esse momento de realização. Tudo isso é possível, afinal, pensou, sorrindo. Mais tarde, em uma reunião com a equipe da fundação, Ricardo revelou que havia adquirido terrenos nos arredores de Vila Nova para preservar e transformar em áreas de lazer e cultivo comunitário. Ana ficou emocionada ao saber que, mesmo distante, ele ainda se preocupava com sua cidade natal. Eu sempre acreditei que Vila Nova tem um valor imensurável, disse Ricardo, com sinceridade. Ana, com os olhos brilhando, respondeu. Obrigada, Ricardo. Isso significa muito para mim e para todos nós. Com o passar do tempo, Ana se consolidou em seu novo papel. Ela coordenava projetos, ajudava a implementar iniciativas de saúde e educação. Mais do que tudo, inspirava pessoas com sua dedicação. O trabalho árduo transformou não só a sua vida, mas também a de muitos moradores de Vila Nova, que começaram a ver na cidade um novo futuro. Em uma manhã, enquanto revisava relatórios em seu escritório na fundação, Ana recebeu uma mensagem de Camila. Você está incrível, Ana. Nunca duvide do seu valor. Ela sorriu, sentindo o apoio constante da amiga, e soube que, apesar dos desafios e das dúvidas que surgiram ao longo do caminho, tinha tomado a decisão certa. Naquela mesma tarde, enquanto caminhava por um dos novos parques que Ricardo havia ajudado a criar, Ana parou para apreciar o cenário. O parque, repleto de árvores, flores e espaços para atividades comunitárias, era um símbolo da transformação que havia ocorrido tanto em sua vida quanto em Vila Nova. Olhe só para isso, disse uma senhora idosa, sorrindo para Ana. É lindo, não é? Respondeu Ana, emocionada. A conversa simples fez com que ela se lembrasse de todas as noites difíceis, dos momentos de incerteza, principalmente da coragem que a impulsionara a mudar tudo. No fim do dia, ao retornar para seu pequeno apartamento, Ana parou para refletir sobre sua jornada. As lembranças de sua vida antes, na simplicidade e no anonimato de Vila Nova, misturavam-se agora com as novas experiências e oportunidades que a cidade grande e a fundação lhe proporcionavam. Ela sabia que havia deixado para trás muitas coisas, mas também estava aberta ao que o futuro reservava. Sentada perto da janela, com a cidade iluminada ao fundo, ela sorriu ao pensar em tudo que havia conquistado. A voz de Ricardo, suas palavras encorajadoras e o apoio incondicional de amigos como Camila faziam-na acreditar que, mesmo nas adversidades, era possível transformar a própria vida. E assim, enquanto Vila Nova seguia se renovando com parques, áreas preservadas e uma comunidade mais unida, Ana também se transformava, descobrindo que o verdadeiro valor da vida estava em acreditar em si mesma e em fazer a diferença na vida dos outros. Ela finalmente entendeu que, por trás de cada desafio, havia uma oportunidade para crescer e brilhar.